E vou falar sobre as minhas preocupações sobre o agravamento dessa crise econômica e social. Na verdade, eu vou ler aqui hoje um discurso que foi um artigo escrito por mim e pelo professor Jaldes Mendes, da Universidade Federal da Paraíba, sobre a crise econômica e esse novo componente agora, o acirramento da crise social. Mas antes, senhor presidente, de começar o meu discurso, eu quero trazer a tema um assunto que, graças às redes sociais, foi bem abordado nesse final de semana. Eu falo de um tratamento seletivo, um tratamento diferenciado, dispensado ao PT e ao presidente Lula. Primeiro, eu trago uma matéria do jornal Estado de São Paulo, em que numa página, na parte de cima da página tem Lula recebeu quase 4 milhões da Odebrecht, diz Polícia Federal. Na parte de baixo aqui, do mesmo Estado de São Paulo, está o seguinte: empreiteira doou 975 mil a Instituto Fernando Henrique Cardoso, aponta laudo. Observem as duas matérias abaixo. Estão na mesma página. A notícia sobre o ex-presidente Lula recebe destaque. Está no alto, embora as doações já fossem conhecidas. O título sugere que foi Lula, pessoa física, quem recebeu o dinheiro, e não o Instituto Lula, o que faz muita diferença. A empresa é nomeada, está aqui escrito, Odebrecht. E quem faz a afirmação tem nome também, afirma Polícia Federal. Era uma estratégia discursiva que pretende garantir legitimidade à afirmação. Olha só, vamos agora ver a parte de baixo, no Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, a matéria vem embaixo, bem abaixo, com a matéria menor sobre o tema, embora o fato novo, jornalisticamente falando, seja esse fato do Fernando Henrique Cardoso, não o do presidente Lula. Lá ele não fala que o Fernando Henrique recebeu da Odebrecht. O nome da empreiteira não é citada. É o Instituto Fernando Henrique Cardoso que recebe. Aponta laudo, a fonte é desconhecida. Impressionante as fotos. A foto do Lula é um Lula agressivo. A foto do Fernando Henrique Cardoso é um Fernando Henrique calmo, sereno. Esse é o tratamento que está havendo por parte da imprensa brasileira, da mídia brasileira. E eu quero entrar logo depois no jornal Globo, porque se colocou na capa do Globo, do domingo, há 15 dias atrás, uma manchete aqui: Baiano diz que pagou contas de Lula. E ontem, no domingo, o jornal reconhece que o Globo errou. Mas o Globo errou, vem aqui de lado. E o Lula, Baiano, diz que pagou as contas do filho de Lula, está aqui. Era chamada de domingo do jornal. É uma campanha sistemática, seletiva, dirigida ao PT, ao presidente Lula, de difamação, para tentar desgastar a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu trago outro ponto, senador Cristóvão. A situação do Mensalão Mineiro. Olha, já vai fazer 10 anos do início da investigação e o processo continua parado. Apenas alguns jornais trouxeram essa informação na semana passada. O Mensalão Mineiro começou quando? Em 98. 98. Começou a investigação 7 anos depois de 2005. E nós estamos já em 2015. 10 anos de investigação e o processo está lá parado em Minas Gerais. Nesse caso do Mensalão Mineiro, do PSDB, é preciso que se diga também o tratamento diferenciado por parte do Supremo. Porque na hora que foi analisada a discussão do Mensalão, quando tratava do PT, teve uma votação, porque na época o advogado Márcio Tomás Bastos argumentou o seguinte: quem não tem foro privilegiado, o processo tem que ser desmembrado. Eram 38 membros. Teve votação no Supremo e o Supremo decidiu que não, tinha que ficar tudo no Supremo, o processo não ia ser desmembrado. Na hora do julgamento do Mensalão Tucano, eram 15 pessoas, 13 não tinham foro privilegiado. Houve a mesma discussão no Supremo, e o Supremo
tomou uma decisão diferente. Ele desmembrou para os 13. E depois o Eduardo Azeredo renunciou e o processo foi a Minas Gerais. Tem até um artigo muito bom, de 2012, do jornalista Jane de Freitas, em cima desses fatos, que diz o seguinte: a incoerência do Supremo Tribunal Federal nas decisões opostas sobre o desdobramento é apenas um dos seus aspectos comprometedores no trato do Mensalão Mineiro. A propósito, a precedência do julgamento do Mensalão do PT, ficando para a data incerta do PSDB e seus 2 parlamentares, carrega um componente político que nada e ninguém pode negar. Por fim, senador Cristóvão, eu quero também vir aqui hoje trazer minha solidariedade ao grande brasileiro Patrus Ananias, que foi vítima de um constrangimento ontem. Ele explica aqui, nessa sua postagem do Facebook, de um gesto fascista, que eu considero fascista, que está se espalhando pelo país, de uma agressão no meio de um restaurante na capital mineira. Esse fascismo que é disseminado, sim, por essa campanha de certos setores da mídia, de criminalização do PT, da esquerda brasileira. Então, eu faço questão aqui de trazer minha solidariedade aberta a esse grande brasileiro, respeitado por gente de todos os partidos, por todo mundo que milita na política brasileira. E o senador, o ministro Patrus Ananias foi de uma extrema dignidade ao enfrentar aquela situação no dia de ontem. Eu quero ler aqui a postagem dele no Facebook. Este não vai ser o país do ódio. Ninguém vai nos tirar das ruas de Belo Horizonte. Estive há pouco na cervejaria Bar Brasil, um bar tradicional de Belo Horizonte, com minha esposa Vera, Carlão Pereira e sua esposa Jussara. Estávamos ali conversando entre amigos, sendo tratados com toda a gentileza pelos garçons. Pagamos a conta e levantamos para sair, quando um homem, em uma mesa próxima à porta, começou a gritar, fazendo acusações de corrupção e levantando um daqueles cartazes: fora PT, fora Dilma. Me aproximei e pedi 30 segundos para conversarmos. Ele retrucou. Queria me conceder 10 segundos. Respondi que colocasse num papel e assinasse todas as acusações sem prova em relação a mim, que amanhã mesmo eu entraria com a ação contra ele. Então a conversa mudou, com ele dizendo que eram acusações em relação ao PT. Uma câmera já estava posicionada desde o início, esperando para flagrar um momento espontâneo. Algumas mesas ao redor, articuladas a essa primeira, começaram a ampliar o barulho, tentando nos intimidar. Não arredamos o pé. Respondemos às acusações sem fundamento. Exigimos respeito, mantivemos a firmeza. O acusador da primeira mesa rapidamente foi embora em silêncio, enquanto nós permanecemos ali. Tivemos uma conversa altiva e buscamos negociação e diálogo, como convém a uma sociedade democrática. Fizemos isso porque ninguém vai nos tirar das ruas e dos bares de BH. Nenhuma reação de uma manifestação organizada, travestida de espontânea, vai nos intimidar e limitar o nosso direito de sentar com os amigos e a família em um bar numa tarde de domingo em qualquer cidade. Porque esse não vai ser o país do ódio generalizado, mesmo que essa seja o sonho de tantos que não conseguiram vencer democraticamente. Esse não vai ser o país onde se toma o poder pela força, usando mentiras e calúnias sem fundamento. Esse não vai ser o país onde quem grita mais alto tem razão. Esse vai continuar sendo o país da democracia, de quem sabe ouvir, compreender e debater. Grande Patrus Ananias, saiba da nossa solidariedade. Eu, que comecei muito jovem na política, sempre acompanhei sua história, sua trajetória. Vossa Excelência é um desses homens públicos de rara dignidade nesse país. Vossa Excelência é um dos homens públicos comprometidos com as suas causas, as causas de transformações sociais, da mudança da vida desse povo mais pobre. Então, saiba do nosso apreço. E eu quero aqui, na tribuna do Senado, expressar esse reconhecimento em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Falo em nome de todos os senadores do PT, porque esse foi um ato que atingiu a todos nós, senadores. Me senti atingido como petista, mas como
diante da causa política brasileira, da democracia brasileira, a gente vê um homem como Patrus Ananias. Depois do senador Eduardo Suplicy, vosso colega, outro que foi vítima também de uma agressão fascista na Livraria Cultura, lá no estado de São Paulo, Eduardo Suplicy. Então, esse tipo de coisa nós não podemos admitir, e antes de eu começar o meu discurso, eu tinha que trazer essa palavra de solidariedade ao grande brasileiro Patrus Ananias. Senador Cristóvão, para mim é uma honra começar esse discurso aqui, que eu, na verdade, eu faço aqui uma análise dessa conjuntura, e tendo Vossa Excelência como presidente, porque Vossa Excelência é um dos principais debatedores aqui no Senado da questão econômica também, da crise que nós vivemos. E eu fiz esse artigo porque eu sou do PT, sou contra o golpe contra a presidenta Dilma. Agora, não dá para nós termos uma postura de alienação frente ao agravamento dessa crise. Nós temos que saber que a crise econômica, nós vamos ter um agravamento dela e as repercussões na vida das pessoas já é muito forte. A crise social, eu acho que 2016, a discussão não é nem crise econômica, é a crise social que nós vamos enfrentar nesse país. Permita-me começar com a citação tão conhecida como pouco compreendida. Marx, logo na primeira frase do clássico 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, adaptando uma frase original de Hegel, de que todo acontecimento histórico verdadeiro se reitera muitas vezes. Ironicamente afirmou que a história, por assim dizer, se repete duas vezes. Primeiro como tragédia e depois como farsa. Sei que é preciso parcimônia com as analogias. Por enquanto, não chegamos à fase da farsa nesse Brasil de 2015. Talvez estejamos na iminência de ver acontecer a tragédia, que, todavia, pode ser evitada. Na tragédia grega, o leitor tem consciência do destino irrefreável dos personagens, traçado que foi anteriormente pelos deuses. Sabemos que o personagem caminha para o cadafalso e nada pode evitar o desenlace do destino. Diferente é o drama no romance moderno. Jogado no mundo, os personagens do romance moderno, sem dúvida, estão atados às determinações sociais. No entanto, felizmente, essas determinações não são divinas nem naturais. A partir dos constrangimentos e determinismos socialmente herdados, abre-se ao personagem um processo no qual são feitas as escolhas e as decisões são tomadas. Se há um consenso no Brasil, é que vivemos um momento histórico de crise. Contudo, o desacordo sobre o conteúdo e o diagnóstico da crise é praticamente geral. Por exemplo, em declaração dada aos jornais no começo dessa semana, se bem interpreto o sentido de suas palavras, o empresário Abílio Diniz afirmou que o nervo da crise é político e não econômico. A crise residiria nas disputas entre as forças políticas organizadas, principalmente os grandes partidos, que estão preocupados apenas com seus interesses de grupo, em vez de pensar no país. Dessa maneira, para Diniz, a crise econômica seria um epifenômeno da crise política. Embora reconheça, e aí tem parte da verdade, naqueles bem-intencionados que privilegiam a dimensão política da crise em detrimento da econômica, não consigo separar a política da economia. São duas faces da mesma moeda. Uma dimensão retroalimenta a outra. Por isso, só sairemos a contento da crise se tivermos propostas, tanto para a política como para a economia. No plano do debate econômico, desde o começo do ano, tenho feito acerbas críticas, sempre leais ao governo da presidenta Dilma, à condução do ajuste fiscal pelo ministro Joaquim Levy. Em um dos seus sermões, o padre Antônio Vieira disse que os discursos de quem viu são profecias. Chegamos ao penúltimo mês de 2015 e, de alguma maneira, nossas críticas se realizam. Reparem
ouvintes e leitores, o que acontecia entre 2014 e 2015. Havia um cenário plenamente administrável de desorganização fiscal conjuntural na economia brasileira, tanto que a equipe do ministro Guido Mantega estudava um conjunto de medidas. Por outro lado, a inflação era moderada, estava sob controle. O desemprego era inferior a 5%. O maior problema macroeconômico era o déficit nas contas do governo, que foi alto. As causas do déficit em 2014 são bem conhecidas. Elevação dos gastos públicos com pagamento de juros aos rentistas. Nós comprometemos 6,1% do PIB em 2014 com pagamento de juros. Excessiva desonerações aos empresários e fraca arrecadação devido ao baixo crescimento. Trataremos desse assunto em outras ocasiões. Pois bem, o ministro Joaquim Levy assumiu a Fazenda em janeiro, prometendo fazer um ajuste das contas públicas, ou seja, equilibrar o orçamento do governo. Tomou diversas medidas e nada está dando certo. Para piorar, trouxe a inflação e o desemprego de volta. Eu estou aqui, senador Cristóvão, com dificuldade à procura de um gráfico que quero mostrar aos senhores aqui. Trouxe a inflação e o desemprego de volta. Para ilustrar, vejam o gráfico abaixo, eu estou pegando aqui o gráfico. Ele mostra uma linha vermelha que representa... Está aqui o gráfico, achei. Vai ficar para os nossos telespectadores difícil de acompanhar, mas traça uma linha vermelha que mostra claramente que o déficit nas contas do governo, que foi 6,7% no ano passado, não para de subir depois que o Levy assumiu. Hoje, no acumulado de 12 meses de setembro, está 9,5%. A saída para resolver o problema do gasto público era principalmente fazer a economia crescer, reformatar as desonerações, reduzir as despesas com juros. Nada disso foi feito. O ajuste Levy preferiu seguir uma perigosa vereda alternativa, promover uma recessão que resultou numa vertiginosa queda da economia e da confiança na economia. A primeira medida do então novo ministro foi promover um tarifaço para reduzir as despesas públicas. Aumentou o preço da gasolina, diesel e energia elétrica. Isso causou inflação. Em dezembro de 2014, a inflação ficou dentro da meta. Foi 6,4%. Hoje, já está em 9,5%, quando são considerados os últimos 12 meses. Aqui tem também um gráfico da inflação, mostrando a subida da inflação depois da posse de Joaquim Levy. Ora, explicam vários economistas, com os quais concordamos, em contraponto, em vez de tarifaço, deveria ter sido adotada uma linha de aumento gradual, o que não levaria a inflação crescer abruptamente, derrubando a popularidade da recém-eleita presidenta Dilma, alta até aquela medida. Dando continuidade às barbeiragens na condução da política econômica, ato contínuo, o Banco Central, supostamente para conter a inflação, passou a elevar os juros. As despesas com juros dispararam e já alcançaram 510 bilhões, quase 9% do PIB nos últimos 12 meses. Para efeito de comparação, os orçamentos anuais da saúde e da educação somados não alcançam 200 bilhões. A análise não seria completa se não passasse em seguida a análise das perversas repercussões sociais do ajuste, abordando as questões do aumento do desemprego e da contenção dos programas sociais. Quais as repercussões sociais do ajuste? Um dos fios da meada pode ser localizado, além do tarifaço inflacionário, no plano do ministro Levy de corte de gastos públicos em todas as áreas, em todos os ministérios.
É a aritmética básica da economia. Corte de gasto em obras públicas, políticas e programas sociais causam desemprego. A dinâmica é simples. O empreiteiro, quando reduz a velocidade de execução de uma obra, precisa de menos trabalhadores e, portanto, faz demissões. Quando beneficiários de políticas e programas sociais deixam de receber o que recebiam, deixam de gastar o que gastavam. Na outra ponta, alguém deixa de vender o que vendia e deixa de produzir o que produzia. O resultado são mais demissões de trabalhadores. O desemprego está aqui no gráfico também, que em dezembro de 2014 era 4,3%, hoje alcançou 7,6%. Esse é o índice de desemprego quando nós tratamos as 6 principais regiões metropolitanas do país. O índice de desemprego pelo PNAD contínuo, que pega todas as cidades brasileiras, já está em mais de 8,5. O gráfico mostra, esse gráfico aqui mostra a economia brasileira antes e depois do ministro Levi. Em alta estão desemprego, que aumentou 3,3%, a inflação, que deu um salto de 3,1%, o déficit público, que foi elevado em 2,63%, as despesas de juros, que sofreram um acréscimo de 2,81%. Em baixa estão rendimento dos trabalhadores, redução de 4,3%, de agosto de 2014 para agosto de 2015. Está havendo uma redução salarial dos trabalhadores. O emprego de carteira assinada, fechamento de 651 mil postos de janeiro a setembro. O volume de serviços, queda de 3,5%, de agosto de 2014 para agosto de 2015. As vendas do comércio varejista, diminuição de 3% acumulada em 2015. E a arrecadação do governo, queda de 3,72% acumulada no ano. O que necessitava aumentar está diminuindo, e o que precisava ser contido está aumentando. São os números que dizem. A política do governo está totalmente, a política econômica do governo está totalmente errada. Tenho me preocupado em tempo integral com os rumos da economia brasileira. Fazendo bom combate na tribuna do Senado, compondo a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, conversando com os segmentos dos trabalhadores e do mercado, com economistas desenvolvimentistas da Unicamp, da UFRJ, mas também com economistas com visão mais liberal e que trabalham no mercado. Tenho conversado com todos sobre a situação da crise econômica brasileira. E posso dizer que nunca como hoje, que todos os meus interlocutores são uníssonos, mantida a política econômica, as projeções para o ano de 2016 são terrificantes. A leitura diária dos jornais virou uma agonia. A produção industrial brasileira caiu 1,3% só no mês de setembro. Órgãos de pesquisa do governo e consultorias do mercado estimam já para esse ano recessão de 3,4%. E uma recessão também superior a 3% no próximo ano. A recessão resulta em desemprego. Sem dúvida, o maior dos problemas. Vários analistas prevêem que na virada de janeiro a fevereiro do próximo ano, o desemprego atingirá a simbólica casa de 2 dígitos, 10%. E no meio do ano, estará algo em torno de 11,5% e 12%, podendo chegar a 13% no final do ano. Pior, há gente que fala em até 16% de desemprego em 2017. Além do desemprego, o caldo de cultura da crise social é exponencializado ao cubo, com a piora dos serviços públicos na ponta, em especial os serviços de saúde. As prefeituras estão quebradas, os estados também, cada um fazendo o seu ajuste. Eu tenho inúmeras notícias de postos de saúde que estão se fechando no Rio de Janeiro, farmácias populares,
falta de remédios, falta de profissionais. Então, tem uma piora, além do desemprego, tem uma piora clara na qualidade dos serviços públicos que atendem a população brasileira. Para comprovar o que digo, basta ler e interpretar, afora a visita direta aos serviços públicos, as mensagens de orçamento que os prefeitos, governadores estão enviando às câmaras municipais e assembleias legislativas. Sem exceção, em virtude da arrecadação baixa, os orçamentos indicam crescimento nominal vegetativo abaixo da inflação. Descendo do Olimpo dos orçamentos para a terra dos homens, sou testemunha de várias situações no Rio de Janeiro, de fechamento de postos de saúde e farmácias populares. Em São Paulo, o governo estadual está fechando escolas. O cotidiano do brasileiro hoje pode ser resumido da seguinte maneira: aumento do desemprego, piora dos serviços públicos, e quando você liga a televisão, é corrupção atrás de corrupção. Ninguém aguenta. Para completar o circuito de problemas, a crise interrompeu abruptamente o processo de afluência social de milhões de brasileiros pobres, que estavam formando uma nova classe trabalhadora, nos termos das importantes pesquisas do sociólogo Gessé de Souza, atual presidente do IPEA. No Estadão, em 31 de setembro, lê-se a seguinte notícia: crise joga 3 milhões de famílias da classe C de volta à base da pirâmide. Conforme estudo da consultoria Tendência, citado na matéria, a recessão derrubou parte da nova classe média, a população da classe C, para a base da pirâmide social. Entre 2006 e 2012, no boom do consumo, 3 milhões e 300 mil famílias subiram um degrau das classes D e E para a classe C, segundo o estudo da Tendências Consultoria Integrada. Eles começaram a ter acesso a produtos e serviços que antes não cabiam no seu bolso, como plano de saúde, ensino superior e carro zero. Agora, afetadas pelo aumento do desemprego e da inflação, essas famílias começam, infelizmente, a fazer o caminho de volta. De 2015 a 2017, 3 milhões e 100 mil famílias da classe C, 10 milhões de brasileiros devem cair e engordar a classe D e E. Está se brincando com fogo. Não se interrompe regressivamente um processo de afluência social sem graves consequências, inclusive no campo da política. Lembremos do verso da canção de Chico Buarque e o meu conterrâneo, Paulo Pontes: pode ser a gota d'água. É preciso traduzir os números aparentemente frios de nosso debate intelectual sobre a recessão econômica na carne e osso da vida real e suada de homens e mulheres. E, principalmente, retirar conclusões visando a ação. Em primeiro lugar, se a crise é política e econômica, os números em elevação do desemprego perspectivam a proximidade do agravamento da dimensão social da crise. Depois, e não é de hoje, várias experiências históricas do passado confirmam que quando a crise bate no social, a política entra no curto-circuito e sobrevém a desesperança. Por tudo isso, os números da pesquisa do IBOPE divulgados na semana que passou, conquanto tenham caído como uma bomba atômica entre os agentes do sistema político em Brasília, jamais a quem acompanha os sinais emitidos das ruas poderiam ser recebidos como um raio em céu azul. Mas que partido A ou B, a pesquisa IBOPE descortinou o sistema político brasileiro. Esse sistema político se encontra na UTI. Todos os hipotéticos candidatos à presidência de 2018, Lula, Aécio, Serra, Alckmin, Marina e Ciro, de quase todas as vertentes políticas e ideológicas, amargam altíssimos índices de rejeição. Quem semeia ventos, colhe tempestade. A oposição, principalmente PSDB e DEM, pensava que fazendo um combate sem tréguas, nem princípios,
ao governo Dilma, desgastado em virtude da política econômica, como por osmose, estaria credenciado a ocupar em breve a presidência da República, no qual foi derrotado em 4 eleições seguidas. Era só cumprir tabela e correr para o abraço. Calculavam os maus alunos que não entenderam as verdadeiras intenções de Maquiavel. Engano da oposição. Não se faz política sem esperança. Todos sabem, e a população tem essa intuição, que o programa econômico da oposição é o mesmo de Joaquim Levy, um programa de desesperança. Poderia citar muitos exemplos históricos de situações parecidas. Fico com a vizinha Argentina, de finais de governo Carlos Menem, em dezembro de 1999. Resultado de uma política econômica desastrada, de paridade 1:1, da moeda local, o peso e a moeda internacional, o dólar. Vale dizer lá, né, senador Cristóvão, que eles colocaram isso na Constituição. Depois de um período de euforia de consumo nas classes médias, logo sobreveio a realidade da falsidade do artifício de âncora cambial. Aconteceu uma corrida bancária de retirada de depósitos em peso em compra de dólares. A crise social se agravou, a taxa de desemprego chegou a 20%, o governo caiu, novos presidentes foram empossados pelo Congresso, teve 3 presidentes em poucos dias, a desesperança era absoluta e ninguém virou o portador credenciado da política. A sociedade, por um tempo, recusou a política, tanto que cunhou o conhecido refrão, que se vão todos. Queremos questionar ainda na fase da tragédia, qual seria o efeito do lema que se vão todos no Brasil. Na Argentina, depois de um tempo de agonias, em razão das raízes do peronismo na sociedade e do lema que se vão todos, expressar justa indignação, mas não um projeto político, as coisas começaram a se acomodar a partir da eleição de Nestor Kirchner em fevereiro de 2003. Outro resultado perverso da crise de desesperança pode ser a chegada de surpresa de um personagem novo, um outsider, alheio ao sistema político. Foi o que aconteceu na Itália, com a assunção do empresário da mídia e dono do time de futebol, Silvio Berlusconi, na esteira da debacle do sistema político italiano na década de 90, como as consequências das operações Mãos Limpas. A corrupção precisa ser combatida sem tréguas e os culpados condenados. Entretanto, como no pior passado brasileiro, lembremos do combate da UDN a Getúlio Vargas, não podemos instrumentalizar a justa bandeira do combate à corrupção para provocar um clima de intolerância e desestabilização de governo, como tem sido durante o ano inteiro a malograda, como atesta a pesquisa Ibope, estratégia da oposição. Miravam em alvo específico o PT e o governo Dilma e acabaram por atirar em si próprios. É na crise que aparece a palavra. A crise já é um somatório em combustão. Ela é política, para concluir, senador Cristóvão, ela é política, econômica e agora social em agravamento. Insisto nessa caracterização porque detecto um certo grau de alienação dos meios institucionais, até mesmo do PT, sobre a gravidade da crise. Por um lado, nas batalhas políticas recentes, conseguimos afastar o perigo imediato do impeachment. Por outro lado, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o agravamento da crise econômica e da crise social vai trazer de novo, lá na frente, os ataques especulativos do impeachment golpista. Falta a palavra. Certos setores do PT insistem corretamente em fazer a defesa da democracia ameaçada. Porém, ao privilegiar a política, esquecendo a necessidade da mudança na economia, cometem grave erro estratégico. Mais uma vez,
senador Cristóvão, insisto no que já virou meu mantra. Política e economia são inseparáveis. Logo, lutar pela democracia, ser contra o impeachment e defender a mudança da política econômica compõem a síntese que permite superar, em termos progressistas e de esquerda, a difícil conjuntura brasileira de hoje. Anima saber que não somos personagens de uma tragédia grega, no qual o destino é traçado de antemão. É possível refazer roteiros já traçados. Não sou profeta para saber da exata palavra que nos falta no futuro, mas vivi, como todo o povo brasileiro, as agruras de 2015, o suficiente para saber que outra palavra, outro verbo, precisa irromper antes que seja tarde. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, eu agradeço.